Em 24 de outubro de 1933, foi lançada a pedra fundamental de Goiânia, iniciando-se as obras de construção da nova capital. Pedro Ludovico Teixeira foi o idealizador e fundador da cidade. Atílio Correia Lima e Armando Augusto Godoy foram os autores do projeto arquitetônico, e os irmãos Abelardo e Jerônimo Coimbra Bueno seus construtores juntamente com mais de 4.000 operários anônimos. Sobre a construção de Goiânia e a transferência da capital, marque a alternativa incorreta. A ideia de transferir a capital da capitania de Goiás esteve presente desde o período colonial com o Conde dos Arcos, e adentrou o período imperial com Miguel Lino de Moraes e Couto de Magalhães, chegando aos primeiros anos da República com Rodolfo Gustavo da Paixão. Estes estão entre os dirigentes políticos da região que suscitavam a necessidade de mudança da capital, alegando a precariedade da situação geográfica da cidade, a dificuldade de acesso e a insalubridade do clima. Em termos políticos, a construção de Goiânia insere-se na conjuntura da Revolução de 1930, que pretendia, entre outros objetivos, enfraquecer o poder das oligarquias regionais sobre as instâncias políticas e administrativas. As antigas oligarquias apeadas do poder e a população da cidade de Goiás opuseram-se à ideia e buscaram apoio junto à opinião pública contra o ideal de mudança da capital. A necessidade de desenvolver a economia regional justificou a fundação da nova capital goiana, cujo urbanismo, entretanto, não superou o traçado barroco da arquitetura colonial, símbolo do atraso econômico. Resposta: A necessidade de desenvolver a economia regional justificou a fundação da nova capital goiana, cujo urbanismo, entretanto, não superou o traçado barroco da arquitetura colonial, símbolo do atraso econômico. A transferência da capital do Brasil para o Planalto Central, em Goiás, ganhou força constitucional, pela primeira vez, por meio da Constituição de A. 1824. B. 1891. C. 1934. D. 1937. Resposta: B. 1891. A cidade de Goiás, fundada no século XVIII às margens do Rio Vermelho, foi a primeira capital goiana. Porém, recebeu o nome de cidade de Goiás somente em 1818. Seu primeiro nome era A. Arraial do Ouro Fino. B. Arraial de Meia Ponte. C. Arraial de Santana. D. Arraial de Santa Cruz. Resposta: C. Arraial de Santana. No século XVIII em Goiás, um dos principais efeitos da mineração foi A. O respeito às terras indígenas. B. A fundação de vilas e arraiais. C. A preservação do meio ambiente. D. O desenvolvimento do agronegócio. Resposta: B. A fundação de vilas e arraiais. 5. Assinale a opção que menciona corretamente uma das consequências da decadência da economia aurífera no norte goiano, no século XIX. A. Os escravos indígenas, com a decadência das atividades de prospecção, voltavam a ser empregados na agricultura e na coleta de drogas do sertão. B. O desenvolvimento da economia industrial, em função do desvio da aplicação de capital das lavras de ouro para a produção têxtil. C. O aumento demográfico dos centros urbanos, promovido pelo esvaziamento das minas e lavras situadas no sertão e nas áreas de mata. D. O expansionismo geográfico pelo território brasileiro, em busca de ouro aluvional, à medida que as antigas lavras se esgotavam. Resposta: D. O expansionismo geográfico pelo território brasileiro, em busca de ouro aluvional, à medida que as antigas lavras se esgotavam. 6. Durante o século XVIII, Goiás viveu o auge do período da mineração. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta. A. Goiás tornou-se a segunda maior capitania produtora de ouro, atrás apenas do Grão-Pará. B. As principais vilas formadas no período da mineração em Goiás dariam futuramente origem à cidade de Goiás e a Pirenópolis. C. Não houve significativo aumento populacional na região, já que as pessoas apenas ficavam por alguns dias para encontrar ouro e depois voltavam para São Paulo. D. A decadência da produção aurífera em Goiás aconteceu apenas em meados do século XX. Resposta: B.
As principais vilas formadas no período da mineração em Goiás dariam futuramente origem à cidade de Goiás e a Pirenópolis. 7. Na primeira metade do século XX, houve a mudança da capital do estado de Goiás. A esse respeito, assinale a alternativa incorreta. A. Após a criação do estado de Tocantins e a fundação de Palmas, a antiga capital Vila Boa foi transferida para Goiânia. B. A cidade de Goiás, anteriormente denominada Vila Boa de Goiás, deixou de ser a capital do estado na década de 1930, sendo substituída por Goiânia. C. Tanto Goiânia quanto Brasília foram cidades planejadas e fundadas durante o século XX, ou seja, que não existiam na época do Brasil colonial. D. Em 1930, chegou ao governo de Goiás o interventor Pedro Ludovico, que tinha como uma de suas metas a mudança da capital. Resposta. A. Após a criação do estado de Tocantins e a fundação de Palmas, a antiga capital Vila Boa foi transferida para Goiânia. 8. Leia o texto a seguir. Em Goiás, a festa acontece nas cidades de Pirenópolis, Jaraguá, Corumbá, Santa Cruz de Goiás, Lusiânia, Cidade de Goiás, entre outras. Além do ritual cristão com as folias do divino, novenas, procissões, existem os rituais profanos que acontecem de diferentes maneiras, podendo-se encontrar neles os banquetes, comilanças, cavalhadas, mascarados, pastorinhas, contradança, congos, dramas, bailes, etc. De qual festividade goiana o texto trata? A. Festa do Divino. B. Procissão do Fogaréu. C. Exposição agropecuária. D. Festejo de São João. Resposta. A. Festa do Divino. 9. Uma melhoria muito esperada em Goiás, no século XIX, efetivada somente em 1912 e entendida como um dos fatores principais para o crescimento e dinamização do comércio em Goiás no início do século XX, que veio facilitar a exportação e importação de produtos, foi A. O comércio fluvial. B. A construção das primeiras rodovias. C. A construção de pontes interligando o estado. D. A chegada da ferrovia. Resposta. D. A chegada da ferrovia. 10. Os quilombos surgiram a partir do início do ciclo da mineração no Brasil, quando a mão de obra escrava negra passou a ser utilizada nas minas. Em Goiás, a maior representante desses grupos, localizada nos municípios de Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás, é a comunidade quilombola. A. São Félix. B. Mucambo. C. Calunga. D. Dos Morros. Resposta. C. Calunga. 11. Quanto aos limites territoriais do estado de Goiás e a sua divisão regional, assinale a alternativa correta. A. Goiás possui divisas territoriais apenas com os estados de Tocantins, Mato Grosso do Sul e São Paulo. B. O Distrito Federal não é considerado como um enclave no estado de Goiás, já que faz uma pequena divisa com o estado de Minas Gerais. C. Pertencente à região Centro-Oeste, Goiás é um dos 2 estados brasileiros totalmente localizados no hemisfério sul que não tem saída para o mar. D. A região de Goiânia está totalmente conurbada a Anapolina, sendo ambas as cidades banhadas pelo Rio Vermelho. Resposta. B. O Distrito Federal não é considerado como um enclave no estado de Goiás, já que faz uma pequena divisa com o estado de Minas Gerais. 12. Em relação à topografia, onde se localiza o ponto culminante do estado de Goiás? A. Na Serra do Pouso Alto, em Alto Paraíso. B. Na Serra Dourada, na cidade de Goiás. C. Na Serra de Jaraguá, na cidade do mesmo nome. D. Nos Montes Pirineus, em Pirenópolis. Resposta. A. Na Serra do Pouso Alto, em Alto Paraíso. 13. É importante acrescentar que as dificuldades na obtenção do ouro no Brasil, bem como em Goiás, não era uma tarefa tão simples assim. Houve, inicialmente, em Goiás, 2 tipos de jazidas que poderiam extrair o metal precioso. A exploração simples e rudimentar, praticamente a única que prevaleceu em Goiás nos tempos áureos da captura do ouro, era realizada nas A. Depósitos associados a Itabiritos. B. Jazidas sedimentares do ouro de aluvião. C.
Jazidas associadas a intrusões graníticas. D. Jazidas vulcânicas ácidas. Resposta. B. Jazidas sedimentares do ouro de aluvião. 14. No Brasil, há regiões com diferentes realidades socioeconômicas e populacionais, situação que também é perceptível dentro dos estados brasileiros. Assinale a alternativa correta que exibe um panorama das desigualdades socioeconômicas e populacionais no estado de Goiás. A. O norte de Goiás é a região na qual está a maioria da população, apresentando um nível socioeconômico mais elevado. B. O estado de Goiás é caracterizado por possuir um padrão socioeconômico alto, sendo tal ponto perceptível em todo o seu território, assim como a população é distribuída de forma homogênea por todo o estado. C. O sul e o centro de Goiás concentram as principais indústrias e os melhores indicadores socioeconômicos, porém a maior parte da população goiana se localiza na porção norte do estado. D. Goiás é caracterizado por possuir sua população concentrada de forma mais volumosa no centro e sul do seu território. Além disso, essas regiões demonstram melhores indicadores socioeconômicos do que o norte do estado. Resposta. D. Goiás é caracterizado por possuir sua população concentrada de forma mais volumosa no centro e sul do seu território. Além disso, essas regiões demonstram melhores indicadores socioeconômicos do que o norte do estado. 15. Dentre as diversas fontes econômicas do estado de Goiás, o turismo tem sido uma das mais pujantes nos últimos anos. A esse respeito, assinale a alternativa que corresponde à cidade e sua região que possuem como grande atrativo turístico suas águas termais. A. Região de Porangatu. B. Região de Caldas Novas. C. Região de Anápolis. D. Região de Goianésia. Resposta. B. Região de Caldas Novas. 16. O estado de Goiás apresenta um território dividido em regiões. A respeito das especificidades de cada região, assinale a alternativa correta. A. Há diferenças significativas na ocupação do território goiano, tendo em vista inúmeras motivações econômicas e sociais. B. Há uma distribuição irregular da população, sendo a região do entorno do Distrito Federal a de menor população relativa. C. A região integrada de desenvolvimento, RID, do Distrito Federal e entorno é formada unicamente por municípios que estão dentro do território goiano. D. O Parque da Chapada dos Veadeiros e o Parque Nacional das Emas estão localizados no norte do estado e são áreas de preservação ambiental. Resposta. A. Há diferenças significativas na ocupação do território goiano, tendo em vista inúmeras motivações econômicas e sociais. 17. No percurso histórico de Goiás, é perceptível diferentes ciclos econômicos, ou seja, períodos em que algumas atividades se sobressaíram. Sobre o panorama geral econômico de Goiás na atualidade, assinale a alternativa correta. A. A agropecuária e o setor de serviços são as duas principais matrizes da economia goiana, mas, nos últimos anos, a indústria em geral tem crescido e ganhado importância. B. O estado de Goiás, na atualidade, possui como única e principal agropecuária moderna. C. Por possuir um solo rico em minérios, a extração de petróleo em Goiás é a atividade econômica principal do estado. D. Atualmente, a indústria de tecnologia de ponta, como a fabricação de chips para computadores e aparelhos telefônicos, é o grande alicerce da economia goiana. Resposta. A. A agropecuária e o setor de serviços são as duas principais matrizes da economia goiana, mas, nos últimos anos, a indústria em geral tem crescido e ganhado importância. 18. No estado de Goiás, durante o governo de Getúlio Vargas, a marcha para o oeste ocasionou a criação de colônias agrícolas. B. Formação de parques industriais. C. Instalação das primeiras ferrovias. D. Criação de zonas de livre comércio. Resposta. A. Criação de colônias agrícolas. 19. Assinale a alternativa que apresenta características, da vegetação predominante em Goiás. A. Árvores robustas, latifoliadas e perenes. B. Ausência de árvores e presença somente de vegetação rasteira. C. Florestas equatoriais úmidas. D. Pequenas árvores retorcidas e arbustos dispersos em meio a gramíneas. Resposta. D.
pequenas árvores retorcidas e arbustos dispersos em meio a gramíneas. 20. O primeiro ciclo de povoamento de Goiás foi impulsionado pela mineração aurífera. Esgotadas as minas, a população passou a se dedicar à plantação de lavouras e criação de gado. As cidades que surgiram em função da agropecuária foram: A. Jaraguá e Santa Cruz. B. Pilar de Goiás e Crixás. C. Pirenópolis e Anicuns. D. Itaberaí e Bela Vista de Goiás. Resposta: D. Itaberaí e Bela Vista de Goiás. 21. O clima tropical típico que predomina no estado de Goiás tem como característica: A. Verão chuvoso e inverno seco. B. Outono úmido e inverno úmido. C. Primavera chuvosa e verão seco. D. Primavera chuvosa e outono chuvoso. Resposta: A. Verão chuvoso e inverno seco. 22. Durante parte do século XVIII, a mineração de ouro foi um dos aspectos chaves da economia da então capitania de Goiás, porém isso se alterou no começo do século XIX. A cenária alternativa que apresenta a principal e mais intensa atividade econômica no território de Goiás no século XIX. A. Atividade carvoeira. B. Produção de materiais fabris. C. Agropecuária. D. Produção de utensílios domésticos. Resposta: C. Agropecuária. 23. Acerca das expedições ao território onde hoje está localizado o estado de Goiás durante o período colonial brasileiro, assinale a alternativa correta. A. As tribos indígenas que habitavam a região não sofreram com a presença dos bandeirantes, já que eles estavam no local exclusivamente à procura de ouro. B. Alguns aldeamentos foram implantados na região durante o período, os quais, no entanto, serviam, sobretudo, aos interesses dos colonizadores. C. O primeiro bandeirante que visitou a região, no ano de 1675, foi Fernão Dias Paz. D. No período colonial, na região onde hoje se localiza Goiás, não existiam povos indígenas, tendo as primeiras tribos vindo justamente para trabalhar na extração. Resposta: B. Alguns aldeamentos foram implantados na região durante o período, os quais, no entanto, serviam, sobretudo, aos interesses dos colonizadores. 24. Os parques nacionais do Brasil foram criados para proteger a nossa biodiversidade e visam a proteção ambiental e ao trabalho de conscientização da população quanto à importância de se preservar a natureza. O estado de Goiás possui 2 parques nacionais reconhecidos como Patrimônio Natural Mundial pela Unesco: o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e o Parque Nacional das Emas. Além disso, possui também diversos parques estaduais. Dentre esses, aquele que tem como principal objetivo a proteção do maior remanescente das florestas estacionais, mata seca, semideciduais e matas de galeria da região central do estado de Goiás se trata do Parque Estadual A. Altamiro de Moura Pacheco. B. Serra de Caldas Novas. C. Serra Dourada. D. Terra Ronca. Resposta: A. Altamiro de Moura Pacheco. 25. Assinale a alternativa que não descreve um fenômeno socioeconômico que esteja vinculado à chegada da ferrovia ao estado de Goiás, em 1913. A. Crescimento agrícola. B. Crescimento comercial. C. Crescimento populacional. D. Melhoria nas relações de trabalho. Resposta: D. Melhoria nas relações de trabalho.